Olha, hoje o tema é daqueles complexo, mas muito, muito importante. E tudo começa com uma pergunta bem direta. Como é que se protege uma criança de uma manipulação que muitas vezes é sutil, mas que tem um poder devastador? É essa questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. A gente está falando de um tipo de conflito que geralmente acontece ali dentro de quatro paredes, sabe? Mas as consequências, essas são profundas e podem durar uma vida inteira. Então vamos investigar como o sistema legal tenta lidar com esse desafio enorme. Certo? Vamos lá, mergulhando de cabeça. Para começar, a gente precisa ter uma definição bem clara. Afinal, o que é exatamente alienação nesse contexto familiar? Basicamente, é quando um pai, uma mãe ou um responsável usa a influência que tem para literalmente envenenar a mente da criança contra outra pessoa da família. E atenção, isso não é uma briguinha comum, não. É uma campanha, sabe, deliberada, com a intenção de destruir um vínculo de afeto. E essa frase aqui, nossa, vai direto ao ponto. A preocupação central da lei é exatamente essa: intervir para conseguir impedir essa manipulação. O foco é proteger a criança de ser transformada de alguma forma em uma arma num conflito que é dos adultos. Agora vamos para a parte talvez mais crucial de todas: as consequências. Afinal de contas, por que esse assunto é tão grave? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque o dano nem sempre é algo que se pode ver. Ele acontece ali no nível emocional, no psicológico, e os efeitos disso podem se arrastar pela vida inteira. Olhando para esses pontos, dá para ver que é um efeito dominó terrível. Pensa só no conflito de lealdade. A criança se sentir forçada a escolher entre as pessoas que ela mais ama. Isso gera uma confusão emocional gigantesca. E não só enfraquece os laços da família no presente, como pode ensinar para essa criança que relacionamentos são campos de batalha, minando a capacidade dela de confiar e de se conectar com outras pessoas no futuro. É um ataque direto à sua base emocional. Diante de um problema tão sério, qual é a resposta da sociedade? É exatamente aqui que a gente entra na estrutura da lei que foi criada para lidar com isso. Exato. Existe uma lei específica para isso. Não é um assunto tratado de forma genérica, misturado com outras coisas. O sistema jurídico reconhece a alienação parental como um problema real, que precisa de ferramentas legais próprias para ser combatido. E esse gráfico aqui mostra perfeitamente o espírito da lei. Claro que punir o guardião que está causando isso tudo é uma possibilidade, está na mesa. Mas percebe que não é o objetivo principal. A prioridade máxima, o foco absoluto é proteger os interesses e o bem-estar da criança. A lei funciona, antes de tudo, como um escudo para o menor. Então tá, mas como essa proteção funciona na prática? Como é que a lei sai do papel e realmente interfere para evitar que a manipulação aconteça? O processo tem uma estrutura bem definida. Tudo começa com a identificação dos atos de manipulação. A partir daí, vem uma denúncia formal que vai ser avaliada por especialistas. Com base nisso, um juiz pode tomar várias medidas, que vão desde advertências até mesmo alteração da guarda. Mas o mais importante é entender que o objetivo final disso tudo é sempre o mesmo: restabelecer um convívio que seja saudável para a criança. E, no fim de todas essas etapas, a gente volta para esse número: 1. Só existe um único objetivo que guia todo esse processo legal, e ele é garantir o bem-estar físico e psicológico da criança ou do adolescente. Todo o resto é secundário. Agora a gente chega numa questão que é crucial. A gente tem essa ferramenta legal, que é poderosa, mas será que ela, sozinha, é suficiente? Essa é a pergunta que força a gente a olhar para além das paredes de um tribunal. A lei pode obrigar, pode punir, mas será que ela consegue curar as feridas emocionais que estão na raiz do problema todo? Então, o ponto central está bem aqui. De um lado, a gente tem a proteção da lei, que é essencial para colocar limites, para estabelecer consequências. Do outro, a gente tem a complexidade, que é a dinâmica de uma família, né? Com emoções, ressentimentos, padrões de comportamento que a lei sozinha não consegue resolver. Isso deixa bem claro que a solução jurídica e o apoio terapêutico não são uma coisa ou outra, eles se complementam. Resumindo a ópera, a lei funciona como um árbitro, como uma rede de segurança que é essencial. Só que a verdadeira solução, a cura mesmo, exige que a família lide com as suas questões internas. E geralmente isso acontece com ajuda profissional. Porque a lei pode forçar uma mudança de comportamento, mas não pode por si só mudar um coração. E a gente termina com essa reflexão. Se a lei é só uma parte da resposta, qual é a outra parte?
O que mais é preciso vindo da comunidade, da família, das próprias pessoas, para garantir que uma criança possa crescer livre dessa manipulação e com seus laços familiares inteiros e saudáveis? Fica aí uma pergunta para todo mundo pensar.